Ele jogou um preto cartão de crédito em ela, como ela era um mendigo na rua. $10.000, Audrey. Isso deveria cobrir um mês de aluguel para um pequeno estúdio em Queens. Considere isto um presente de despedida por desperdiçar 2 anos de minha vida. Sua amante riu do canto, já planejando como ela iria redecorar sua cobertura. Eles viram Audrey como um órfão indefeso com nenhum lugar para virar. Um ninguém, um pedaço de bagagem. Ele estava finalmente jogando fora. Mas aqui é o que Brandon não sabia. O velho sentado silenciosamente nas sombras no fundo de aquela sala de reuniões, ele não era algum aleatório observador. Ele não era um zelador. Ele não estava perdido. Aquele homem possuía o muito edifício em que eles estavam de pé. Ele possuía o banco que segurava os empréstimos de Brandon. Ele possuía metade de Manhattan. E ele estava assistindo sua filha ser humilhada por um homem que não tinha ideia que ele tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. O que Brandon pensou foi sua maior vitória, era na verdade o começo de sua completa destruição. Esta é a história de como um $10.000 insulto custou a um homem seu inteiro império, sua reputação, e tudo ele pensou que ele tinha ganhado. Mas a real pergunta é, Audrey levou sua vingança muito longe? Ou Brandon mereceu cada única coisa que estava vindo para ele? Fique até o fim, porque a maneira esta história termina irá surpreender você. Esta história é um poderoso lembrete que você nunca verdadeiramente sabe quem está assistindo. A pessoa que você descarta como sem valor hoje pode ser o que segura seu inteiro futuro em suas mãos amanhã. Nunca subestime ninguém e nunca deixe a arrogância cegar você para as pessoas que silenciosamente levantam você. A sala de conferências em Holloway e associados cheirava a couro rico, café de dia velho e o amargo fim de um casamento. Estava empoleirada no 45º andar de um arranha-céu no coração de Midtown Manhattan, com uma vista deslumbrante de Nova York sob um cobertor de chuva cinza. Audrey sentou em um lado da longa mesa de mogno brilhante, suas mãos repousando calmamente em seu colo. Ela estava vestida em um cardigan bege liso que estava ligeiramente desfiado, e ela não usava joias, nem mesmo o anel de casamento que ela tinha removido 3 dias antes. Através de dela sentou Brandon. Ele parecia exatamente como o tiro quente empreendedor de tecnologia ele fingiu ser. Seu terno era um azul marinho feito sob medida tecido de fina lã italiana. Seu relógio de pulso era um PC Philippe, um item que custou mais que um carro familiar. E ele usava um sorriso tão afiado que poderia cortar através de aço. Vamos apenas acabar com isso, Audrey, Brandon disse, empurrando o grosso pilha de documentos através da mesa. O papel arranhou ruidosamente contra a superfície de madeira. Eu estou exausto. Você está exausta. Nós podemos ambos admitir este casamento foi um enorme erro. Um enorme erro, Audrey ecoou, sua voz suave, mas firme. Seu olhar estava fixo na palavra dissolução, impressa em letras pretas pesadas no topo da primeira página. Não jogue a inocente aqui, Brandon, afundando de volta em sua cadeira ergonômica de alta tecnologia. Olhe, quando eu primeiro vi você, você era uma garçonete em Lucu. Eu pensei que eu estava salvando você daquela vida. Eu imaginei que você seria grata para ser a esposa do chefe executivo oficial de Nexus Stream. Mas se nós estamos sendo reais, você nunca se encaixou neste mundo. Você não tem ideia como se vestir para bailes de caridade. Você não sabe como esmurrar com investidores. Você é apenas, ele acenou, uma mão dispensatória, tentando encontrar uma palavra delicada, mas desistindo, sem graça. A palavra veio do canto do quarto. Audrey não nem piscou. Ela tinha sabido Jessica estava lá o tempo todo. Jessica, que era a assistente executiva de Brandon, estava sentada no parapeito da janela colada ao seu telefone. Ela tinha 22, loira, e seu vestido estava completamente fora de lugar para uma séria reunião legal. Ela é apenas sem graça, Brandon. Jessica acrescentou, sem desviar o olhar de sua tela.
E a culinária dela é estranha. Quero dizer, quem serve um assado de panela para um vice-presidente de marketing é tão embaraçoso. Brandon soltou uma pequena risada. Ofega. Exatamente. O resultado final é: Audrey, minha empresa está prestes a ter sua oferta pública inicial. O IPO está agendado para o próximo mês. Minha equipe jurídica e meu pessoal de relações públicas todos concordam que uma separação limpa agora é muito melhor do que uma bagunçada depois. Ser solteiro é um visual muito melhor do que ser casado com um ninguém, quando eu estou tocando aquela campainha de abertura na Bolsa de Valores de Nova York. Audrey finalmente olhou para ele. Então isso é tudo o que eu sou. Depois de 2 anos de casamento, eu sou um risco para o preço de sua ação. Isso é apenas negócio. Audrey, não fique emocional sobre isso. Brandon tocou seu dedo nos documentos. Esta é a oferta. Nosso acordo pré-nupcial diz que você recebe 0 porque você veio para isso com 0. Mas eu sou um homem generoso. Ele cavou no bolso de sua jaqueta e recuperou um cartão de crédito preto. Ele jogou-o sobre a mesa, onde ele girou por um momento antes de pousar perto dela, que tem um limite de $10.000. É o suficiente para um depósito de segurança em um lugar em, quem sabe, Queens ou Nova Jersey, em algum lugar acessível. E você pode ter o Honda. O advogado ao lado de Brandon, um homem nervoso e suado chamado Sr. Gables, pigarreou. Sr. Cross, o Honda está tecnicamente alugado através da empresa neste ponto. Apenas deixe-a ter o estúpido Honda Gables. Brandon estalou. Sua paciência se foi. Eu estou em um humor caridoso. Ele virou-se de volta para Audrey e sorriu. Veja, eu sou um ótimo cara. Agora, assine os documentos. Eu tenho uma reserva para Miwi no Pay. Audrey olhou para os papéis. Então ela olhou para o cartão de crédito. $10.000. Ela lembrou de ter conhecido Brandon 2 anos atrás, quando Nexus Stream era apenas uma ideia. Ele estava constantemente estressado, lutando para pagar seus funcionários e vivendo de comida para a viagem do restaurante, onde ela trabalhava em tempo parcial por diversão como uma pausa de seus estudos. Ele não a tinha salvado. Ela tinha sido a que ouvia seus arremessos de negócios. Ela tinha sido a que organizava sua vida caótica antes de ele contratar Jessica. Ela tinha até usado suas próprias economias pessoais, dinheiro que ela passou como uma herança de sua avó, para pagar o primeiro aluguel do escritório quando seus investidores iniciais desistiram. Ele parecia ter esquecido cada pedacinho disso. Você honestamente acredita que eu me importo com o seu dinheiro, Brandon? Audrey perguntou suavemente. Todo mundo quer dinheiro, Audrey. Pessoas como você que não têm nenhum querem mais. Brandon zombou. Apenas assine. Pare de tornar isso difícil. Ou você está esperando por algum tipo de resgate de última hora? Audrey respirou fundo. Ela alcançou sua bolsa. Por um segundo, Brandon recuou, talvez pensando que ela estava tirando uma arma ou servindo-o com um processo. Mas tudo que ela produziu foi uma simples caneta de plástico barata. Eu não quero seu dinheiro, Brandon, ela declarou claramente. E eu não quero o Honda também. Faça do seu jeito. Brandon riu. Isso apenas significa mais para mim. Agora, apenas assine na linha pontilhada. Audrey removeu a tampa da caneta. Ela não parecia zangada ou triste. Na verdade, ela parecia aliviada. Assim que a ponta da caneta estava prestes a tocar o papel, a grande porta de carvalho na extremidade oposta da sala de conferências abriu com um lento rangido. Um silêncio súbito caiu sobre a sala quando a porta abriu. Normalmente, durante um acordo de divórcio tenso em uma firma como Holloway e Associados, interrupções eram estritamente proibidas. O Sr. Gables, o advogado, levantou-se rapidamente, seu rosto ficando vermelho vivo. Eu peço seu perdão, Gables gritou. Este é um assunto legal privado. Você não tem permissão para apenas invadir aqui. Um homem entrou na sala. Ele era mais velho, provavelmente em seus primeiros 60 anos, com o cabelo prateado perfeitamente penteado.
Ele estava vestindo um terno de 3 peças em cinza carvão que não precisava gritar sua etiqueta de preço. Ele simplesmente murmurava riqueza. Era o tipo de alfaiataria personalizada, onde uma etiqueta de grife era desnecessária porque o nome do proprietário era a única marca que contava. Ele usava uma bengala enquanto caminhava, não porque ele precisava, mas como um símbolo de sua autoridade. Ele não falou palavras. Ele apenas caminhou para o lado oposto da sala, selecionou uma cadeira nas sombras longe da mesa principal e sentou-se. "O que é isto?" Brandon exigiu, girando sua cadeira para encarar o homem. "Gables, chame a segurança. Traga alguém aqui agora." O homem mais velho colocou suas mãos na cabeça de sua bengala e olhou diretamente para Audrey. Seus olhos eram um azul gelado deslumbrante, exatamente o mesmo que os dela. "Eu sou meramente um observador", o homem disse. Sua voz era baixa e rouca, com um sotaque que era uma mistura de antiga alta sociedade de Nova York e escolas europeias de elite. "Por favor, continue seu negócio. Não me dê atenção." Um observador. Jessica zombou de seu lugar no parapeito da janela. "O que é isso? Um reality show? Se perca, velho. Brandon, faça-o sair daqui." Ele cheira a um armário velho. Brandon levantou-se, agressivamente endireitando os punhos de sua camisa. "Ouça, eu não me importo quem você é. Você precisa sair. Eu sou Brandon Cross, o chefe executivo oficial de Nexus Stream. Minha empresa aluga todo este andar para nossos assuntos legais. Você está atualmente invadindo." O velho nem sequer piscou. Ele alcançou sua jaqueta, tirou um par de óculos e os colocou. "Você aluga os serviços da firma de advocacia, Sr. Cross. Você não possui, no entanto, o edifício e, pelo que eu entendo, este edifício é propriedade da Caldwell Holdings." Brandon parou. "Então, o que você é o homem da manutenção aqui para verificar o termostato?" "Algo parecido." O homem respondeu com um tom seco. "Fui informado de que havia um desacordo sobre ativos. Acho interessante ver como a próxima geração conduz seus negócios." De repente, o Sr. Gables, o advogado, ficou mortalmente pálido. Ele semicerrou os olhos para o homem no fundo da sala. Ele notou o cabelo prateado, o estilo específico da lapela do terno, o anel de ouro em seu dedo mindinho. "Sr. Cross", Gables sibilou em voz baixa, "sugiro que você se sente." "O quê?" Brandon respondeu bruscamente. "Apenas sente-se", Gables sussurrou, sua voz tremendo. "Deixe-o em paz." "Mas por quê?" "Porque se fizermos um alarido, a administração do edifício pode rescindir nosso contrato de aluguel." Gables mentiu, suando em bicas. Ele sabia precisamente quem era aquele homem. Ele havia passado por seu retrato no saguão todos os dias nos últimos 15 anos. Mas o medo puro o manteve quieto. Se ele dissesse a Brandon que ele estava sendo observado por Harrison Caldwell, o bilionário recluso de Manhattan, Brandon apenas faria uma cena. E Gables tinha um forte pressentimento de que o velho queria ver o Brandon autêntico. Brandon revirou os olhos e recostou-se em sua cadeira. "Ótimo, tanto faz. Se o velho gosta de ver divórcios, deixe-o ter seu show. Já está basicamente terminado de qualquer maneira." Ele voltou sua atenção para Audrey. "Veja o que eu tenho que aguentar. Total incompetência ao meu redor. Agora assine." Audrey não tinha olhado para o velho uma vez. Sua atenção permaneceu no documento. "Você tem certeza absoluta sobre isso, Brandon?" Audrey perguntou a ele uma última vez. "No momento em que eu assinar isso, não haverá retorno. Eu vou sair desta sala e eu não serei mais sua esposa. Você não terá mais nenhuma reivindicação sobre mim. E eu não terei mais nenhuma reivindicação sobre você. Uma separação completa e total. Esse é o sonho absoluto, Audrey." Brandon sorriu. "Eu tenho uma reunião com o grupo Caldwell na próxima semana. Você tem alguma ideia de quem eles são?" "Claro que não. Eles são apenas a maior empresa de capital de risco em todo o país. Harrison Caldwell
vai pessoalmente revisar minha empresa para um investimento de 100 milhões. Eu tenho que ser solteiro. Eu tenho que estar livre de qualquer bagagem. Do fundo da sala, o velho fez um barulho baixo. Poderia ter sido uma tosse ou poderia ter sido uma risada abafada. Bagagem, o velho repetiu. É assim que você se refere a uma esposa? Brandon não se deu ao trabalho de se virar. Uma esposa que não contribui em nada para a parceria. Sim, ela é um peso morto. Eu preciso de um parceiro que melhore minha imagem. Alguém como Jessica. Jessica sorriu com orgulho e caminhou para colocar seus braços sobre os ombros de Brandon. Querido, por que você não conta a ele sobre nossa festa de noivado? Audrey ficou imóvel. A caneta parou bem acima da linha de assinatura. Uma festa de noivado. Brandon apenas encolheu os ombros, não mostrando nenhum sinal de culpa. Bem, já que estamos tornando isso oficial hoje, eu não vi nenhuma razão para esperar. Nós já reservamos o Plaza Hotel para este sábado. Será uma celebração conjunta para meu divórcio e meu noivado com Jessica. Estamos chamando de o evento da temporada. Pense em alta sociedade, investidores e a imprensa. Ele olhou para Audrey, sua expressão uma máscara de falsa simpatia. Eu adoraria convidar você, mas a equipe de segurança está trabalhando com uma lista muito específica. Um calafrio se espalhou pelo peito de Audrey, mas não era a dor de um coração partido. Era a aguda pontada de compreensão. Então você reservou o Plaza, Audrey declarou calmamente. O grande salão de festas, Jessica interveio, incapaz de conter seu orgulho. Apenas o melhor de tudo. Gastamos 10 mil dólares só nas flores. Que interessante. Audrey sussurrou. Seu olhar desviou de Brandon e Jessica, finalmente pousando em um velho parado silenciosamente no fundo da sala. F. O velho ofereceu um aceno tão leve que era quase invisível. Esse foi o sinal dela. Ele estava dando a ela permissão. Audrey tocou a ponta da caneta no documento. Com um movimento suave e gracioso, ela assinou seu nome. Audrey Caldwell Cross. Ela virou para a página seguinte e assinou novamente. Audrey Caldwell Cross. Depois de assinar a última página, ela colocou a tampa de volta na caneta. Feito, ela disse, sua voz mal um sussurro. Ela deslizou a pilha de papéis para Brandon. Finalmente ele murmurou, pegando-os para inspecionar suas assinaturas. Oh Deus, isso levou uma eternidade, Brandon gemeu. Gables, eu quero que estes sejam arquivados imediatamente. Eu espero o decreto final de divórcio não depois de sexta-feira. Ele levantou-se de sua cadeira e abotoou o botão de seu paletó. Ele pegou Jessica pela mão. Vamos, querida, ele disse. Vamos tomar uma bebida comemorativa. Eu realmente preciso de uma. Ele lançou um último olhar para Audrey. Ela permaneceu sentada, suas mãos dobradas cuidadosamente em seu colo. Você pode ficar com a caneta. Brandon ofereceu com um sorriso presunçoso, como se estivesse concedendo um grande favor. E certifique-se de levar seu cartão de crédito de lixo com você. Ele e Jessica viraram-se para sair. Ao passarem pelo velho perto da porta, Brandon parou por um momento. Ei, vovô! Ele zombou. O show acabou. Você pode voltar para suas tarefas de zelador ou o que quer que você faça. O velho permaneceu perfeitamente imóvel. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto, mas era frio como o de um tubarão. O show, a voz do velho era baixa e firme. Está apenas começando, Sr. Cross. A testa de Brandon franziu em confusão por um momento antes de ele desconsiderar, virando-se e saindo da sala. Os saltos altos de Jessica clicaram bruscamente no chão atrás dele. A porta bateu, mergulhando a sala no silêncio. O Sr. Gables, o advogado, tremia tão incontrolavelmente que seus óculos escorregaram pelo seu nariz. Ele rapidamente se levantou e fez uma reverência profunda e respeitosa ao homem no fundo da sala. Sr. Caldwell, Gable gaguejou, sua voz tremendo. Eu não estava ciente. Harrison Caldwell não deu atenção ao advogado.
Ele levantou-se usando sua bengala para apoio e fez seu caminho até a mesa onde Audrey estava sentada. Audrey não se levantou. Ela simplesmente olhou para suas próprias mãos. Harrison chegou à mesa. Seus olhos moveram-se dos documentos de divórcio assinados para o cartão de crédito preto que Brandon havia jogado de lado e finalmente se fixaram na jovem mulher. Ele te chamou de bagagem, Harrison disse, sua voz gentil. Audrey levantou a cabeça. Lágrimas começaram a encher seus olhos, mas ela lutou para não deixá-las escorrer. Oi, papai, ela sussurrou. Harrison Caldwell, o bilionário que possuía este mesmo arranha-céu, o presidente do Caldwell Group, e o exato homem que Brandon estava tão desesperado para conquistar na próxima semana. Soltou um longo suspiro. Ele estendeu a mão e colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Eu sempre te disse que ele era um tolo, Audrey. Harrison disse. Mas eu nunca imaginei que ele tivesse um desejo de morte. Harrison pegou o cartão de crédito que Brandon havia descartado, aquele carregado com seu acordo de 1 milhão. Ele o examinou com um olhar de puro nojo. 1 milhão, sabe? Harrison contemplou em voz alta. Para uma herdeira do Império Caldwell. Ele casualmente jogou o cartão em uma lixeira próxima. Venha, minha querida, ele disse. Temos muito trabalho a fazer. Se ele está tão determinado a fazer uma festa de noivado na plaza neste sábado, então eu acredito que devemos garantir que ele receba precisamente o que lhe é devido. Ele acredita que tem o grande salão de festas reservado. Papai, Audrey limpou uma lágrima de seu olho. Mas o tio Cyrus não é dono da plaza? Ele certamente é, Harrison respondeu com um sorriso malicioso. E eu acredito que é hora de Brandon aprender que nesta cidade você nunca morde a mão que te alimenta. Particularmente quando essa mesma mão segura a nota de toda a sua hipoteca. Harrison apresentou seu braço à sua filha. Vamos às compras, ele disse. Você vai precisar de um vestido novo para uma festa de noivado. Naquele exato momento, Brandon estava tentando chamar um táxi amarelo, porque o preço dinâmico no Uber era ultrajante, um fato que o irritava, apesar de sua recente ostentação de ser um milionário. Enquanto isso, uma procissão de 3 escalardes pretos parou na calçada em frente ao arranha-céu. Audrey emergiu das portas giratórias do edifício, seu braço ligado com segurança ao de Harrison. O porteiro, o mesmo que não havia reconhecido Audrey todas as manhãs nos últimos 2 anos, enquanto ela entregava o almoço esquecido de Brandon, quase tropeçou em seus próprios pés de surpresa. Ele conhecia aquele rosto. Todos na cidade de Nova York conheciam Harrison Caldwell. Boa tarde, Sr. Caldwell, o porteiro gaguejou, apressando-se para abrir a porta traseira do primeiro SUV. Boa tarde, Higgins. Harrison respondeu com um aceno. Ele sabia o nome do homem porque sua empresa era dona da agência de recrutamento que o contratou. Por favor, certifique-se de que minha filha entre no carro com segurança. O porteiro ficou rígido. Sua filha, senhor. Seus olhos se moveram para Audrey, a mulher vestindo o simples cardigan bege, a mesma mulher que ele havia visto chorar no saguão apenas na semana passada, depois que seu marido gritou com ela por estar 5 minutos atrasada. Audrey ofereceu um pequeno sorriso que não atingiu seus olhos. Olá, Higgins. Ela deslizou para dentro dos assentos de couro macios, onde a fragrância de orquídeas frescas encheu o ar. Harrison entrou ao lado dela e a porta pesada se fechou, silenciando instantaneamente os sons caóticos de Midtown Manhattan. Casa, senhor? O motorista perguntou. A propriedade em Hamptons, motorista, Harrison direcionou. Precisamos clarear nossas cabeças e fazer uma ligação para Cyrus. Informe o que eu exijo que a suíte Pérola na Plaza esteja pronta para sábado. Também diga a ele para dobrar a equipe de segurança. Enquanto o Escalade se juntava suavemente ao fluxo de tráfego, Audrey encostou a cabeça no encosto do assento. Um silêncio pesado preencheu o carro. Sinto muito por ter esperado tanto tempo para te dizer, Audrey sussurrou. Eu apenas...
Eu tinha que saber se ele me amava. Não o dinheiro da minha família, não as conexões, apenas eu, Audrey. E agora você tem sua resposta, Harrison disse suavemente. Foi uma lição cara, minha querida, mas uma que você precisava aprender. Você desperdiçou 2 anos de sua vida interpretando o papel de uma esposa devotada a um completo narcisista. Você cozinhava suas refeições, limpava sua casa e secretamente administrava as finanças de sua empresa. Você foi tão longe a ponto de usar dividendos de seu fundo fiduciário para anonimamente pagar seu primeiro empréstimo comercial. Audrey assentiu lentamente. Ele acredita que algum anjo investidor anônimo o resgatou da falência. Eu não sou o anjo investidor, Harrison grunhiu. Você é. E na próxima semana, quando ele se sentar à mesa para negociar o financiamento de sua oferta pública com o Caldwell Group, ele finalmente entenderá que seu anjo chegou para cobrar a dívida. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Brandon Cross estava abrindo uma garrafa de Dom Pérignon de celebração em seu novíssimo escritório. O escritório, um espaço moderno de vidro e cromo, foi projetado para fazer os visitantes se sentirem pequenos. Jessica girou em sua cara cadeira de escritório, um copo de champanhe em sua mão. Eu ainda não consigo acreditar que ela foi em frente e assinou. Jessica soltou uma risada. Eu realmente esperava que ela lutasse pelo apartamento no mínimo. A mulher não tem espinha dorsal. Brandon zombou e apoiou os pés em sua mesa. Esse é todo o problema dela. Ela é pequena em todos os sentidos. Mente pequena, sonhos pequenos. Ela era um peso me segurando. Apenas olhe para mim agora, Jess. Eu estou solteiro. As ações da minha empresa estão disparando. E em apenas 3 dias, eu anunciarei nosso noivado na plaza. É o maior movimento de poder do século. Seu telefone vibrou na mesa. A tela mostrava um número desconhecido. Aqui é Brandon Cross. Ele atendeu, sua voz suave como seda. Sr. Cross, uma voz feminina profissional e afiada respondeu. Meu nome é Eleanor Strick. Eu sou a assistente executiva de Harrison Caldwell. Brandon levantou-se em sua cadeira, quase derrubando seu champanhe. Ele acenou as mãos descontroladamente para Jessica, sinalizando para ela ficar em silêncio. Sim, Sr. Strick. É uma honra absoluta ouvir de você. O Sr. Caldwell revisou sua proposta inicial para a Nexus Stream. A mulher declarou. Ele a acha intrigante. Ele deseja comparecer à sua festa no sábado na plaza. Ele sente que será um cenário ideal para avaliar seu caráter antes de ele assinar os documentos de financiamento na próxima semana. O coração de Brandon batia em seu peito como um tambor. Harrison Caldwell estava vindo para sua festa. Esta era sua grande chance, o bilhete dourado. Se Caldwell decidisse apoiá-lo e financiá-lo, Brandon sabia que ele estaria na capa da revista Forbes. Isso seria absolutamente incrível, Brandon conseguiu dizer, sua voz embargada de emoção. Por favor, avise o Sr. Caldwell que ele será nosso convidado de honra. Ele estará presente, a mulher confirmou. Ele planeja trazer um acompanhante com ele, um parceiro silencioso do grupo Caldwell, que tem a palavra final em todas as decisões de investimento. Você precisará impressioná-los, Sr. Cross. Eles não toleram tolos. A linha ficou em silêncio. Brandon gritou em triunfo, o som ecoando por todo o corredor. Conseguimos, Jess. Caldwell está vindo. Nós seremos bilionários. Ele puxou Jessica para seus braços e a girou pela sala. Eu tenho que comprar um novo terno. Eu preciso do melhor alfaiate da cidade. E você, ele disse apontando para ela, vá comprar um vestido que grite esposa troféu. Nós devemos parecer impecáveis. Absolutamente nada pode dar errado. De volta à propriedade de Hampton, dentro de uma enorme mansão de frente para o mar, que valia mais do que toda a economia de uma pequena nação, Audrey estava diante de um espelho que se estendia do chão até o teto. Seu velho cardigan bege havia sumido, substituído por um luxuoso hobby de seda.
Atrás dela estava uma equipe de 3 estilistas de elite trazidos de Paris e Milão, que estavam ocupados arrumando araras cheias de vestidos de grife. Não, Audrey disse firmemente, dispensando um vestido esvoaçante de chifão rosa. É muito suave. Essa era a velha eu. Ela se moveu lentamente ao longo da fila de vestidos, seus dedos roçaram as ricas texturas de seda, veludo e cetim. Ela parou em frente a um vestido da cor exata de um céu noturno sem estrelas. Era um azul preto profundo e brilhante, com pequenos detalhes de diamante costurados na parte superior. O vestido tinha uma estrutura poderosa e nítida que exigia ser notada. Este é o ela anunciou. Uma seleção muito ousada, senhorita Caldwell, um dos estilistas observou. Esse é da coleção Van. Foi desenhado para uma mulher que estava à caça. Um sorriso tocou os lábios de Audrey. Foi o primeiro sorriso real que ela tinha mostrado em meses, mas este sorriso era frio e continha um toque de perigo. Exatamente, ela respondeu. Eu não estou indo lá para celebrar um noivado. Eu estou indo para comparecer a um funeral. Um funeral, senhorita? O estilista perguntou confuso. Sim. Audrey encarou o espelho novamente, seus olhos azuis brilhando com determinação. O funeral para a carreira de Brandon Cross. Sábado à noite finalmente chegou, trazendo consigo uma sensação elétrica densa no ar úmido. O Plaza Hotel, um símbolo lendário da opulência de Nova York, na esquina de Central Park South, estava iluminado e brilhante. Uma longa fila de limusines de 3 fileiras de profundidade esperava na entrada principal. Uma multidão de paparazzi havia se reunido, tendo sido informada pela equipe de relações públicas de Brandon sobre um grande anúncio no mundo da tecnologia. Dentro do grande salão de baile, a atmosfera era de luxo inacreditável. Brandon não tinha se contido, principalmente porque ele carregou tudo no crédito de sua empresa, esperando totalmente que o futuro investimento de Caldwell pagasse por tudo isso. Enormes lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, pendiam de um teto coberto de folha de ouro. Garçons vestidos com jaquetas de smoking brancas deslizavam silenciosamente entre os convidados, apresentando copos de champanhe vintage e bandejas de prata empilhadas com caviar. Brandon posicionou-se no topo da grande escadaria. Brandon estava no topo da grande escadaria, suas mãos estrangulando o corrimão polido. Gotas de suor brotavam em sua testa. Pare de se mexer! Jessica sibilou ao lado dele. Seu vestido vermelho de lantejoulas era tão justo que parecia pintado. Uma peça chamativa e cara que gritava por atenção. Você parece ter feito algo errado. Eu estou apenas nervoso, Jess. Brandon murmurou, seus olhos disparando através do mar de smokings abaixo. Caldwell ainda não está aqui. São 8h e o convite dizia 7h30. Pessoas poderosamente ricas nunca chegam na hora, Jessica disse com um aceno de mão. Olhe, não é aquele o vice-presidente do Goldman Sachs. Vá em frente, vá falar com ele. O salão de festas era um frenesi alimentar de predadores de Wall Street. Homens usavam ternos que custavam mais que um carro e mulheres eram adornadas com diamantes suficientes para iluminar a sala. Mas sob a superfície, havia uma corrente subterrânea de tensão, uma sala cheia de sussurros. Brandon avistou o Sr. Gables, o advogado de seu divórcio, apenas 3 dias antes. Ele estava no bar bebendo uísque como se fosse água, seu rosto pálido. Ele pulava toda vez que a porta principal se abria. Gables? Brandon chamou descendo as escadas. Por que você parece ter acabado de ver um fantasma? Vamos, anime-se. Hoje à noite é a noite em que tudo muda. Gable olhou para Brandon, seus olhos uma mistura de puro terror e algo que parecia pena. Sr. Cross, você tem certeza de que verificou a lista de convidados cuidadosamente? Claro, Brandon zombou. Por que você pergunta? Nenhuma razão, Gables murmurou, voltando sua atenção para seu copo. Apenas boa sorte.
Justo então, o quarteto de cordas que estava tocando Mozart parou abruptamente. As enormes portas duplas para o salão de baile abriram-se com força. Um silêncio súbito e pesado caiu sobre toda a sala. Este não era o silêncio educado para um novo convidado. Era o silêncio atordoado que acontece quando um poder imenso faz uma entrada. Na porta estava o próprio Harrison Caldwell. Ele se portava como um rei, inspecionando seu reino. Seu smoking era tão perfeitamente feito que parecia fazer parte dele. Ele se apoiava levemente em uma bengala, seu cabelo prateado brilhando sob a luz dos lustres de cristal. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Harrison Caldwell não frequentava festas. O homem era um mito, um recluso. Sua presença ali era o endosso supremo para Brandon Cross. Um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto de Brandon. Ele endireitou seu paletó e avançou ansiosamente. Sr. Caldwell, estou tão feliz que você pôde vir. Mas Harrison simplesmente permaneceu em seu lugar, uma estátua silenciosa. Ele virou-se ligeiramente, estendendo uma mão de volta para o corredor. A voz do anunciante ecoou, embora tremesse ligeiramente. Apresentando a senhorita Audrey Caldwell, o nome pareceu pairar no ar. Caldwell. Brandon parou bruscamente. Ele piscou, completamente confuso. Audrey? Não, isso era impossível. A Audrey de quem ele acabara de se divorciar era uma ninguém. Ele percebeu com um choque que nem conseguia se lembrar do nome de solteira dela, porque nunca se importou o suficiente para perguntar sobre a família dela. E então ela apareceu, entrando na luz brilhante. Era Audrey, mas não a Audrey que ele conhecia. A mulher que costumava usar cardigans sem graça e pedir desculpas por ocupar espaço havia sumido. Em seu lugar estava uma visão de vingança esculpida em gelo e diamantes. Um deslumbrante vestido azul meia-noite colava-se a cada curva dela, com uma fenda tão alta que revelava saltos que pareciam mortais. Seu cabelo, que geralmente era preso em um coque descuidado, agora caía em ondas perfeitas e brilhantes sobre seus ombros. Em volta de seu pescoço estava o famoso colar de safira Romanov, uma peça da história que valia mais do que toda a empresa de Brandon. Ela graciosamente pegou o braço de seu pai, levantou o queixo e seu olhar varreu a sala, dispensando a todos até que finalmente pousou em Brandon. Ela não ofereceu sorriso, apenas um olhar duro e inabalável. Oh, meu Deus! Jessica sussurrou, sua clutch escorregando de seus dedos. Aquela é a esposa? Brandon sentiu cada gota de sangue sair de seu rosto. Por um segundo, ele pensou que seus joelhos poderiam ceder. Não, é impossível, ele pensou. Ela está sem um tostão. Eu dei a ela $10.000. O mar de convidados se abriu diante de Harrison e Audrey, enquanto eles deslizavam para dentro da sala. O silêncio era tão completo que era quase doloroso, com cada pessoa olhando para eles, correndo em um coquetel de puro pânico e negação. Brandon estampou um sorriso em seu rosto e bloqueou o caminho deles. Sr. Caldwell. A voz de Brandon falhou. Ele a limpou. Bem-vindo. E Audrey, o que você está fazendo aqui? Você pegou um emprego com a equipe de catering? Foi uma investida tola e desesperada. Um murmúrio de sussurros percorreu os convidados. Alguém riu nervosamente. Harrison Caldwell olhou para Brandon com uma expressão de puro nojo. Sr. Cross, você parece estar confuso. Bem, sim, Brandon gaguejou. Esta é minha ex-esposa. Não tenho ideia de como ela conseguiu passar pela segurança. Ela não precisou passar pela segurança. Harrison interrompeu, sua voz cortando o silêncio como um trovão. Ela é dona da empresa de segurança. Na verdade, ela é dona deste hotel. A taça de champanhe escorregou dos dedos dormentes de Brandon e se estilhaçou no chão de mármore. Crash. O quê? Brandon só podia sussurrar. Permita-me fazer uma apresentação adequada, Harrison disse,
colocando uma mão orgulhosa nas costas de Audrey. Você a conhece como Audrey, a mulher que você descartou 3 dias atrás porque você decidiu que ela era chata e não trouxe nada para sua vida. Mas o resto do mundo a conhece como Audrey Caldwell, minha única filha. Ela é a única herdeira de toda a fortuna Caldwell e a acionista majoritária da mesma empresa de capital de risco da qual você está implorando por dinheiro. A sala explodiu em um frenesi de ofegos e sussurros frenéticos. Ao redor deles, os convidados levantaram seus telefones para registrar a espetacular queda. Jessica silenciosamente deu um grande passo para trás, criando uma lacuna notável entre ela e Brandon. Audrey deu um passo à frente. O cheiro de seu perfume, algo rico e exótico, alcançou Brandon. Olá, Brandon, ela disse. Sua voz era irreconhecível, não mais um sussurro suave, mas um tom suave e confiante que gotejava gelo. Se bem me lembro, você queria uma parceira que melhor se adequasse à sua imagem pública, alguém com conexões poderosas, alguém com dinheiro. Ela gesticulou em volta do luxuoso salão de baile. Os investidores atônitos e o advogado aterrorizado. Bem, aqui estou eu, ela continuou. Mas receio que minha taxa de aparição seja um pouco mais do que $10.000. A boca de Brandon abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Audrey, espere. Querida, eu não tinha ideia. Você nunca me disse quem você era. Você nunca perguntou, ela respondeu, sua voz fria. Você estava sempre ocupado demais falando sobre si mesmo. Mas o pré-nupcial, Brandon disse, agarrando-se à sua última esperança. Nós assinamos um pré-nupcial. Você não recebe nada de mim. Da beira da multidão, o Sr. Gables deu um passo à frente, parecendo que preferiria estar em qualquer outro lugar na Terra. Na verdade, Sr. Cross. Cala a boca, Gables. Brandon estalou. Não, Audrey disse calmamente. Deixe o homem falar. Gables nervosamente limpou uma gota de suor de sua testa. Sr. Cross, o acordo pré-nupcial especificava que cada parte sairia do casamento com os bens que trouxe para ele. Como a senhorita Caldwell entrou no casamento com, bem, bilhões de dólares em vários fundos, e você entrou com dívidas significativas, a divisão de bens é muito direta. Além disso, Harrison acrescentou, um sorriso cruel brincando em seus lábios, já que você usou fundos de sua empresa, Nexus Stream, para alugar o carro que ela estava dirigindo, e você admitiu em registro que era um presente para ela. Você transferiu ilegalmente ativos da empresa e você acabou de admitir ter cometido fraude ao pagar por esta festa com dinheiro da empresa. Harrison inclinou-se, sua voz um rosnado baixo. Eu não acredito que nós iremos investir em Nexus Stream, Sr. Cross. De fato, minha filha, por acaso, senta no conselho do mesmo banco que detém todos os seus empréstimos comerciais. Eu acredito que ela estará cobrando essas dívidas esta noite. Brandon olhou para Audrey. Ele olhou para a mulher que ele havia tratado como lixo. Audrey, ele implorou, sua voz tremendo. Por favor, foi tudo um erro. Jessica não era nada para mim. Eu estava sob muito estresse. Nós podemos resolver isso. Nós podemos nos casar novamente. Bem aqui, bem agora. Todos estão aqui para ver isso. Audrey olhou para ele e, por um momento fugaz, Brandon viu um lampejo do que poderia ter sido pena em seus olhos. Então ela riu. Um som que era leve e musical. Renovar nossos votos, ela repetiu. Oh, Brandon, eu não vim aqui para me casar novamente com você. Eu vim aqui para arruinar você. Ela virou-se para o líder da banda. Toque algo alegre, ela ordenou. Eu de repente sinto vontade de dançar. Enquanto a música recomeçava, Brandon ficou paralisado em meio aos cacos de seu copo quebrado. Ele observou enquanto a mulher que ele agora percebeu que amava, e a fortuna que ele sempre cobiçou, era levada para os braços de um homem bonito. A armadilha havia sido armada, e ele era o verme pego dentro.
A valsa animada encheu o grande salão de baile. Um som alegre que era um contraste horripilante com a ruína completa se desenrolando no meio da pista de dança. Para Brandon Cross, seu mundo inteiro acabara de se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. Apenas 10 minutos antes, ele havia se sentido como o rei da cidade de Nova York. Agora ele não era nada mais do que o bobo da corte. Ele ficou paralisado enquanto a multidão literalmente se afastava dele. Neste mundo, o fracasso era como uma doença, e ninguém queria chegar muito perto do homem que acabara de dispensar uma herdeira Caldwell por sua secretária. Brandon, uma voz sibilou ao lado dele. Era Jessica. Ele se virou desesperado por um rosto amigo. Jess, me escute. Nós temos que reverter isso. Nós diremos a todos que eu sabia o tempo todo que era uma jogada estratégica por razões fiscais. Jessica olhou para ele como se ele fosse um inseto que ela estava prestes a esmagar. Seus olhos não estavam nele, no entanto. Eles estavam olhando além dele para Audrey, rindo na pista de dança. Ela estava olhando para os diamantes em volta do pescoço de Audrey. Seu idiota! Jessica cuspiu. Você é um tolo absoluto. O quê? Querido, nós somos uma equipe. Brandon implorou, estendendo a mão para ela. Ela puxou o braço para trás, como se o toque dele a queimasse. Não me toque. Você me disse que ela era uma garçonete, uma ninguém. Você me fez parecer um idiota na frente de Harrison Caldwell. Eu não sabia. Isso é ainda pior, Jessica gritou, sua voz cortando a música da valsa. Você foi casado com ela por 2 anos e não tinha a menor ideia de que ela era uma bilionária. Você não é um CEO brilhante, Brandon. Você é um perdedor cego e patético. Com isso, ela arrancou o anel de noivado de seu dedo, o diamante de 3 quilates que ele tinha acabado de colocar em seu cartão de crédito ontem, e jogou-o em seu peito. Nós terminamos. Nunca mais me ligue. Eu preciso encontrar alguém que possa realmente pagar minha carona para casa. Jessica se virou e atravessou a multidão em direção ao bar, onde ela imediatamente começou a conversar com um vice-presidente do JP Morgan. Brandon estava completamente sozinho. O anel o atingiu e caiu no chão, rolando para fora da vista. Ele nem sequer o procurou. Um momento depois, um círculo de homens o cercou. Eles não eram amigos oferecendo apoio. Eles eram os lobos que ele havia convidado para sua toca. Cross. A voz pertencia a Simon Trent, um de seus principais anjos investidores. É verdade, Harrison Caldwell está segurando o papel em nosso financiamento da Série B? Simon, por favor, deixe-me explicar. A voz de Trent era como cascalho. Eu não quero suas explicações, eu quero meu dinheiro de volta. Se Harrison Caldwell está vindo atrás de você, esta empresa está arruinada. Eu estou ativando a cláusula de recuperação esta noite. Você não pode fazer isso, Brandon engasgou. Isso esgotará nossos fundos operacionais. Apenas me observe. Trent zombou e pegou seu telefone. Eu estou ligando para meus advogados. Outro homem se aproximou. Era um repórter do Wall Street Journal, o mesmo que Brandon havia implorado para comparecer. Sr. Cross, o jornalista disse, levantando um pequeno gravador de voz. Você tem algum comentário sobre a especulação de que você usou dinheiro da empresa para cobrir o aluguel de sua amante? A senhorita Caldwell mencionou uma auditoria forense. Sem comentários. Tire essa coisa de perto de mim. Brandon bateu no aparelho. Colocando suas mãos em um repórter, o homem sorriu. Isso vai ficar perfeito no jornal de domingo. CEO tem um colapso público na celebração de sua ex-esposa. Da varanda com vista para o salão de baile, Harrison Caldwell e Audrey observaram o caos se desenrolando abaixo. Um garçom apareceu com champanhe fresco. É quase selvagem, Harrison comentou com um gole enquanto ele os observava despedaçar Brandon. Ele ansiava pelos holofotes, Audrey disse. Sua voz era plana, sem um traço de simpatia. Ele sempre quis todos os olhos nele. Eu simplesmente lhe dei seu desejo. Ela olhou para Brandon. Ele estava suando,
gritando com um investidor. Sua gravata torta e seu rosto era um tom profundo de roxo de pura raiva. Ele parecia tão pequeno. Você alguma vez realmente o amou? Harrison perguntou suavemente. Audrey pausou por um momento. Ela observou Brandon empurrar um garçom que estava apenas tentando oferecer-lhe um pouco de água. Eu estava apaixonada pela pessoa que eu pensei que ele era, ela respondeu. Eu amei o homem que comia queijo grelhado comigo às 2h da manhã, falando sobre como ele mudaria o mundo com tecnologia. Mas aquele homem nunca foi real. Ele não era nada mais do que um ator procurando uma audiência maior. Bem, Harrison disse, virando da grade, o show acabou. Vamos, minha querida. Eu acho que o conselho de diretores do banco tem uma reunião de emergência amanhã de manhã às 8 para revisar a execução hipotecária da Nexus Stream. Execução hipotecária. A sobrancelha de Audrey se ergueu. Oh, e absolutamente. Harrison deu um sorriso sombrio. Ele estava atrasado em um pagamento 3 meses atrás. Nós deixamos passar porque, você sabe, ele era da família. Aquele tratamento especial acabou. 3 semanas depois, a cidade de Nova York não estava mostrando misericórdia. Em novembro, o vento uivava pelos cânions de concreto, trazendo uma chuva fria que encharcava seu casaco barato em segundos. Brandon Cross estava diante da enorme sede de vidro do grupo Caldwell. Seu caro terno de lã italiana vendido para uma loja de segunda mão havia sumido. Ele agora usava uma capa de chuva genérica que havia pegado em uma farmácia. Ele parecia uma década mais velho. Seu rosto estava abatido e por fazer a barba com olhos vazios. Seu colapso havia sido rápido e completo. Na manhã seguinte ao desastre na plaza, a SEC abriu uma investigação sobre sua manipulação de dinheiro corporativo. O conselho da Nexus Stream o havia demitido antes do meio-dia. Às 2h, o banco estava cobrando todos os seus empréstimos pessoais. Sua cobertura havia sumido. Seu carro foi levado de volta. Eles até congelaram seus cartões de crédito. Ele estava agora hospedado no sofá de seu amigo Mark em Jersey City. Mas justo esta manhã, Mark disse que ele precisava sair até o fim de semana porque ele estava estragando o clima. Brandon olhou para seu relógio. Era um relógio de plástico barato. 2h30. Ele sabia que ela estaria saindo. O almoço dela era sempre às 12h30. Ele conseguiu se lembrar daquele detalhe. As portas giratórias começaram a girar. O coração de Brandon saltou. Uma multidão de executivos emergiu, compartilhando uma risada. E bem no meio deles estava Audrey. Ela parecia absolutamente deslumbrante. Ela vestia um elegante terno creme. Seu cabelo estava perfeitamente escovado. Ela estava olhando para um tablet e falando com um homem que poderia ter sido um senador. Brandon investiu contra Audrey. Os guardas de segurança, perto da entrada, moveram-se de uma vez, instintivamente alcançando seus cintos. Tudo o que viram foi um homem frenético e de aparência maltrapilha gritando com a herdeira Caldwell. "Senhora, mantenha distância", um dos guardas ordenou. Audrey parou. Ela olhou para cima e finalmente o viu. Ela fez um pequeno aceno para os guardas. "Está tudo bem, Frank. Eu sei quem ele é." Os guardas pararam, então se afastaram, criando uma barreira entre Audrey e a rua, com um espaço de 5 pés entre eles. Brandon aproximou-se da linha, a chuva escorrendo de seu nariz. "Audrey", ele disse sem fôlego, "eu tenho tentado te contatar. Você mudou seu número." "Eu mudei", ela respondeu calmamente. "Como você tem estado, Brandon?" "Como eu tenho estado?" Brandon soltou uma risada, um ruído agudo e histérico. "Eu estou acabado, Audrey. Eles levaram tudo. O negócio, o apartamento. Eu tenho exatamente 40 das restantes." 40 daí. "Eu me lembro de ter 40, Audrey disse uniformemente. "Lá atrás, quando eu tinha 19 anos e morava em um dormitório, recusando-me a usar o dinheiro do meu pai. Porque eu queria ver como o mundo real era. Realmente constrói caráter, você não acha?" "Apenas pare", Brandon gritou.
mas então abaixou a voz quando viu pessoas na calçada olhando. Olhe, eu entendo. Você queria me dar uma lição. Bem, lição aprendida. Ok, você me humilhou. Sinto muito. Eu era um idiota arrogante, mas isso é demais. Você não pode arruinar a vida de um homem por causa de um término ruim. Eu não arruinei sua vida, Brandon, Audrey afirmou. Eu apenas parei de sustentá-la. Sustentá-la. Quem você imagina que convenceu o proprietário a lhe dar mais 3 meses no aluguel do escritório quando você estava apenas começando? Audrey questionou. Essa fui eu. Eu dei a ele dinheiro do fundo fiduciário da minha avó. E quem você acha que reformulou sua apresentação de negócios logo antes da rodada de financiamento da Série A? Eu. Eu reconstruí todo o seu modelo financeiro do zero enquanto você dormia. Brandon apenas piscou. Você fez o modelo? Sim. E quem foi a que conseguiu que os editores da TechCrunch lhe dessem uma olhada para aquele primeiro grande artigo? Audrey deu um passo mais perto, seu olhar como aço. Eu nunca fui apenas uma garçonete, Brandon. Eu fui sua parceira. Eu fui o motor do seu carrinho velho, garantindo que ele continuasse funcionando. Você simplesmente nunca se importou o suficiente para verificar o capô. Os ombros de Brandon caíram. A chuva estava fria, mas essa verdade era muito mais fria. Acertou-o com uma força nauseante que ela estava certa. Cada única sorte que ele teve nos últimos 2 anos, Audrey estava lá em algum lugar ao fundo, sorrindo, entregando-lhe um café e dizendo-lhe que tudo ia dar certo. Ele confundiu sua competência silenciosa com invisibilidade. Eu preciso de ajuda, Audrey. Brandon sussurrou, seu ego finalmente desmoronando em pó. Eu não tenho para onde mais ir. Ninguém sequer considerará me contratar. Meu nome é tóxico nesta cidade. Por favor, apenas me dê um empréstimo ou um emprego. Eu vou limpar os pisos, qualquer coisa. Audrey apenas olhou para ele. Ela olhou para o homem que havia jogado um cartão de crédito nela e disse para ela conseguir um apartamento no Queens. Ela alcançou sua bolsa. Brandon prendeu a respiração. Ela estava prestes a dar a ele um cheque ou uma chave para um novo lugar. Ela tirou um cartão de visitas. Era simples e branco com apenas um número de telefone impresso nele. Este é o número de uma empresa de recrutamento em Ohio, ela disse a ele, estendendo-o para ele. Eles são especializados em colocar pessoas em empregos de vendas de nível inicial. É um trabalho respeitável. Você receberá um salário base mais comissão. O custo de vida é baixo em Ohio. Brandon apenas olhou para o cartão. Vendas de nível inicial em Ohio. É um novo começo, Brandon, ela disse, seu tom suavizando ligeiramente. Esta cidade te engoliu inteiro. Talvez em um novo lugar onde ninguém sabe seu nome. Você pode descobrir como ser uma pessoa novamente e não apenas um CEO. Ela começou a sair. Audrey, ele chamou uma última vez. Ela pausou, mas não olhou para trás. Você alguma vez realmente me amou? Ele perguntou. Ou eu era apenas algum projeto para você? Audrey viu seu próprio reflexo nas portas de vidro do edifício, o mesmo edifício que ela estava destinada a gerir um dia. Eu te amei o suficiente para me encolher para que você pudesse se sentir como um gigante, ela disse. Mas eu me amo mais do que o suficiente para parar de me fazer pequena. Ela atravessou as portas giratórias e desapareceu no calor do lobby. Brandon foi deixado sozinho na chuva. Ele olhou para o cartão de visitas. Midwest Auto Sales and Solutions. Ele olhou para o arranha-céu que desapareceu na névoa cinza. Naquele momento, ele percebeu que a lacuna entre eles era mais do que apenas alguns vidros e alguns seguranças. Era um universo inteiro. Enfiou o cartão no bolso, puxou sua gola para bloquear o vento e começou a longa caminhada em direção à estação de ônibus. 2 anos se passaram depois daquela tarde chuvosa em frente à Torre Caldwell. Nova York, como sempre, havia seguido em frente. Todo o escândalo sobre o colapso da Nexus Stream era agora uma história menor nos jornais de negócios. Um aviso clássico ensinado em escolas de negócios
sobre os riscos de muito endividamento e de subestimar seu parceiro. No escritório da cobertura do grupo Caldwell, Audrey estava sentada na enorme escrivaninha de carvalho que outrora fora de seu pai. Harrison Caldwell havia se aposentado oficialmente 6 meses atrás para seu vinhedo na Toscana, deixando todo o seu império nas mãos capazes de Audrey. Ela não era a mesma mulher que havia se sentado naquela sala de conferência sombria em um suéter bege simples. Esta mulher era mais afiada e muito mais forte. Seu cabelo estava agora em um corte bob elegante e ela vestia um terno esmeralda feito sob medida que falava de autoridade. Ela estava no meio de revisar as doações trimestrais para a fundação quando seu assistente, um jovem chamado Léo, bateu suavemente em sua porta. Senhorita Caldwell, Léo anunciou, a correspondência está aqui. É principalmente o usual, mas há um envelope pessoal. Não tem endereço de remetente, mas tem um carimbo de correio de Columbus em Ohio. Audrey parou fria. Sua caneta congelou bem acima da página. Ohio você pode deixá-lo, Léo. Obrigado. Uma vez que a porta se fechou com um clique, Audrey olhou para o limpa-a-garganta envelope. Era feito de papel branco barato. A caligrafia parecia familiar, mas não era o arrogante e apressado rabisco de um CEO. Era uma mão muito mais organizada e cuidadosa. Ela pegou seu abridor de cartas de prata e o abriu. Dentro não havia carta, nenhuma desculpa longa e nenhuma desculpa. Havia apenas um único cheque administrativo. Pagar a ordem de Audrey Caldwell. O valor escrito era de $10.000. Audrey olhou para o número $10.000. Esse era o valor preciso que Brandon havia jogado na mesa de mogno durante o divórcio deles. Sua ideia de um pacote de indenização. Ela virou o cheque. No verso, escrito em pequena tinta azul, estava uma nota simples para o Honda e para a lição. B. Audrey finalmente soltou um fôlego que ela não tinha percebido que estava segurando. Ela se recostou em sua cadeira e fechou os olhos. Modelando em sua mente, o horizonte da cidade de Nova York se dissolveu, dando lugar à visão de um estacionamento coberto de neve no meio-oeste. 500 milhas de distância na borda sombria de Columbus, Ohio, o vento uivava implacavelmente. Brandon Cross aqueceu suas mãos em concha com sua respiração e bateu suas botas para limpar a neve. Ele usava um pesado parka com Midwest Auto Sales costurado sobre o coração. Ei, Cross! Seu gerente, um homem rude chamado Grande Tony, gritou do calor do escritório. Você tem um cliente no estacionamento olhando para os sedãs usados. Eu estou nisso, Tony Brandon respondeu. Ele correu para o frio cortante. A arrogância que ele outrora tinha havia sumido há muito tempo. Seu andar era agora deliberado e humilde. Ele se dirigiu a um jovem casal que tremia ao lado de uma fila de carros. Eles pareciam absolutamente petrificados, e ele podia dizer que estavam comprando seu primeiro carro, provavelmente estressados com pontuações de crédito e quanto dinheiro dar de entrada. Boa tarde, pessoal, Brandon disse, oferecendo um sorriso caloroso que genuinamente alcançou seus olhos. Estes dias está um dia frio. Vocês estão procurando por algo confiável que também seja acessível? Sim, o jovem respondeu nervosamente. Nós simplesmente não temos muito dinheiro. Precisamos de algo para chegar aos nossos empregos. Eu entendo completamente, Brandon assentiu. Eu sei exatamente como é começar do zero. Deixe-me mostrar-lhes este Civic aqui. Ele tem muito baixa quilometragem e eu posso conversar com nosso cara de finanças sobre conseguir um pagamento mensal que vocês possam lidar. Nós estamos aqui para ajudar, não para tirar vantagem de vocês. Enquanto ele os guiava para o carro, um chamativo conversível vermelho guinchou na concessionária. Estava completamente fora de lugar na penumbra do inverno. Era barulhento, desagradável e gritava dinheiro. A porta do lado do motorista abriu-se e uma mulher saiu. Ela usava um casaco de pele que parecia cafona e falso com saltos que já estavam afundando na neve lamacenta. Era Jessica.
Brandon congelou no local. Ele não tinha posto os olhos nela em 2 anos, não desde o dia em que ela tinha jogado o anel de noivado nele na praça. Ela parecia mais velha e mais cínica. Ela usava muita maquiagem em uma tentativa falha de esconder suas linhas de estresse. Ela o notou e um sorriso presunçoso se formou em seu rosto enquanto ela desfilava. Bem, bem, ela disse com uma risada, seus olhos varrendo seu parque de trabalho. Olhe o que temos aqui. O grande Brandon Cross empurrando carros baratos no meio do nada. Brandon se desculpou com o jovem casal. Por favor, me deem um momento pessoal. Ele disse. Então caminhou para encará-la. Ele não sentiu aquela velha faísca de raiva. Tudo o que ele sentiu foi uma onda de pena. Olá, Jessica. O que atrasa a Ohio? Eu estou visitando a família. Ela mentiu sem hesitar. Eu ouvi que você estava por aqui e pensei em ver como você está. Ela lhe deu um olhar lento da cabeça aos pés, lambendo os lábios. Você sabe, Brandon, Nova York é tão sem graça. E eu finalmente larguei aquele banqueiro. Ele era um verdadeiro mesquinho. Talvez nós pudéssemos tomar uma bebida. Por causa dos velhos tempos, eu tenho certeza que você fica bem sozinho aqui. Ela se aproximou mais, sua mão alcançando o zíper de sua jaqueta. Nós éramos ótimos juntos, Brandon. Nós éramos um verdadeiro casal poderoso. Talvez pudéssemos encontrar uma saída deste lugar juntos. Brandon olhou para a mão dela. Ele se lembrou de quão rápido ela havia lhe dado as costas quando sua riqueza desapareceu. Ele recordou a profunda humilhação. Ele gentilmente pegou a mão dela e a afastou de seu casaco. Eu não estou sozinho, Jessica. Brandon disse em voz baixa. Ele se virou e gesticulou em direção à janela principal da concessionária. Lá dentro, uma mulher estava sentada no balcão da recepção. Ela não era modelo e certamente não era rica. O nome dela era Sarah e ela era a recepcionista. Com cabelo castanho e um sorriso amigável, ela estava ocupada tricotando um cachecol. Ela olhou para cima, encontrou o olhar de Brandon e lhe deu um aceno feliz. Brandon acenou de volta. Eu já tenho tudo o que preciso, Brandon explicou a Jessica. E eu tenho clientes esperando. São pessoas que precisam de ajuda, não alguém encenando. Jessica zombou, seu orgulho obviamente ferido. Você é um completo ninguém. Talvez sim. Brandon encolheu os ombros, mas pelo menos eu tenho a consciência tranquila. Ele virou as costas para ela de vez e voltou para o casal parado ao lado do Civic. Desculpem por isso, Brandon disse a eles. Apenas um fantasma do passado. Agora deixe-me mostrar o espaço do porta-malas desta beleza. Enquanto ele explicava a garantia, ele sentiu uma sensação de paz em seu peito que ele não conhecia há anos. Ele havia enviado o cheque naquela manhã. Levou-lhe 2 anos inteiros economizando cada comissão, vivendo de macarrão instantâneo e alugando um pequeno estúdio para finalmente juntar $10.000. Ele estava sem um tostão novamente, mas sua dívida estava finalmente quitada. De volta à cidade de Nova York, Audrey atendeu o telefone. Departamento de Finanças, ela disse. Sim, senhorita Caldwell. Eu estou enviando um cheque de $10.000. Por favor, deposite-o no fundo de bolsas de estudo de segunda chance. Claro. Devemos incluir o nome do doador? Audrey deu ao cheque um último olhar antes de deixá-lo na bandeja de saída. Ela pensou sobre o homem com quem se casou, um homem que um dia quis ser dono do mundo e que finalmente percebeu que o mundo não é algo a ser conquistado, mas algo a ser ganho. Liste o doador como anônimo, Audrey disse. Ela levantou-se e caminhou até a janela do chão ao teto. O sol estava desaparecendo atrás do Central Park, cobrindo a cidade com uma luz dourada. A raiva havia sumido. O universo finalmente equilibrou seus livros. Ele havia perdido os milhões que nunca deveria ter tido. Mas talvez lá fora, na neve de Ohio, ele tenha encontrado a alma que havia perdido pelo caminho. Audrey sorriu, tocou o vidro frio da janela e sussurrou para a cidade abaixo. A conta está paga, Brandon.
Estamos finalmente quites. Ela apagou as luzes em seu escritório e saiu pela porta, pronta para ir jantar com seu pai. Ela caminhou com a cabeça erguida, não por causa de seus bilhões, mas porque ela sabia seu próprio valor. E desta vez, ninguém jamais cometeria o erro de subestimá-la novamente. E essa é a história de como um cheque de indenização de $10.000 custou a um homem todo o seu império. Mas talvez, apenas talvez, isso o ajudou a comprar de volta sua própria humanidade. É um poderoso lembrete que na vida você nunca realmente sabe quem está prestando atenção no fundo. Brandon pensou que estava apenas assinando papéis de divórcio com uma mulher que não tinha poder. Mas o que ele estava realmente fazendo era assinar sua própria renúncia da boa vida. Então, o que você pensa? Audrey levou uma vingança na praça um passo longe demais? Ou Brandon recebeu precisamente o que lhe era devido? E você acredita que o reembolso de Brandon dos $10.000 é suficiente para ele ser perdoado? Eu adoraria genuinamente ouvir suas opiniões nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de karma, traição e redenção, por favor, vá em frente e aperte esse botão de curtir. Compartilhe este vídeo com um amigo que aprecia um bom drama e assine o canal com suas notificações ligadas para que você não perca nenhuma nova história. Obrigado por sintonizar. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para trazer a você histórias significativas e valiosas lições de vida. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade.